Oi, gente, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu louvo, exalto e adoro o nome do Senhor por mais uma oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor ainda vai fazer, porque é essa a esperança que nós temos que carregar conosco, a esperança de que o Senhor está trabalhando em prol das nossas vidas, em prol da nossa casa, em prol do nosso país, em prol deste mundo. Porque enquanto nós colocamos na presença dEle, enquanto nós buscamos o Senhor, buscamos a face do Senhor, Ele está trabalhando pelas nossas causas, por aquilo que nós apresentamos diante dEle. Então que nós possamos nos apresentar diante dEle todos os dias, apresentar, os nossos planos, para que possa coincidir com os planos do Senhor e que possam ser realizados, Se nós estivermos no centro da vontade dEle, se nós estivermos de acordo com a vontade do Senhor, apesar das nossas falhas, apesar das nossas fraquezas, dos nossos erros, nós temos que nos posicionar diante dEle e clamar por Ele e buscar a face dEle todos os dias para que Ele venha de encontro às nossas necessidades, amém? Eu quero deixar uma palavra para mim e para você, que se encontra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 13, versículo 12, diz: Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Uma mulher que ela há 18 anos, nós não sabemos a idade dela, a Bíblia não fala a idade que ela tinha no momento, mas já havia 18 anos que essa mulher ela carregava uma enfermidade no seu corpo. A Bíblia diz que ela andava toda encurvada. Nós cremos que era algo na sua coluna, um problema que se alojou ali na sua coluna, que fez ela ficar encurvada e não permitia que ela voltasse, a se colocar numa posição normal, E essa doença não era uma doença comum, uma doença qualquer, porque era algo que vinha do mundo espiritual. Foi algo que aquela mulher conseguiu, no âmbito espiritual. Era o tipo de um espírito maligno que provocou aquela enfermidade no corpo dela. Então eu creio que por mais que ela buscasse em médicos, por mais que ela buscasse em chás, em remédios, em plantas, uma cura para aquele mal, nós vamos ver que essa mulher, ela tinha ali uma enfermidade no seu corpo. Eu creio que ali na sua coluna estava alojado aquele problema que a fazia ficar encurvada. E ela estava encurvada não era por alguns dias, não. Era há 18 anos já. A Bíblia diz que tinha 18 anos que aquela mulher estava naquela situação. Imagina uma pessoa que anda encurvada, que vai e vem, tudo que ela faz tinha que ser naquela posição. Ela não conseguia endireitar o seu corpo, ela não conseguia ficar normal, porque aquele problema estava ali. E ela não tinha como se livrar. Eu creio que ela já tinha tomado remédios, que ela já tinha feito tudo, que falassem para ela que seria bom, mas ela não conseguia se livrar daquele problema. Por quê? Porque aquele problema era um problema que era de ordem espiritual, Foi algo que se alojou ali através de um espírito maligno que veio e se alojou na coluna daquela mulher. E a deixou daquela forma, e a deixou encurvada. Então não tinha como, Nada que ela fizesse iria resolver aquele problema. E ela estava então vivendo a sua vida. Nós não sabemos a idade que ela tinha, mas ela estava vivendo a sua vida há 18 anos com aquilo, Imagina que situação. Aquela mulher ela não podia olhar para frente, ela não podia olhar para cima, não podia olhar para o céu, nada. Somente para baixo. Somente uma pessoa que só olha para o chão. Imagina a situação, só vê os próprios pés, só vê o chão, só vê a sujeira, porque o chão, não podia ver nada, não podia ver as belezas, não podia contemplar nada. Muitas vezes nós vivemos assim, muitas vezes nós vivemos uma enfermidade, que não é, talvez não é física, mas é espiritual, É algo que nós ficamos olhando para baixo, contemplando as coisas, as dificuldades, os problemas. Nós não conseguimos olhar para frente, olhar para o horizonte, olhar assim como lá
O salmista disse, eu olho para os montes, elevo meus olhos para os montes, de onde é que vem o meu socorro? De onde é que vem o socorro das nossas lutas, das nossas dificuldades? Nós temos que olhar para cima e contemplar, né, o Senhor e ver que as soluções das nossas causas vêm do Senhor. Mas aquela mulher, ela olhava o tempo todo para o chão, ela era impossibilitada de olhar para cima, né? E por muito tempo ela viveu assim, mas um certo dia, nós vamos ver que era um sábado, aquela mulher, talvez ela ficou sabendo que Jesus ia estar naquela congregação, que Jesus ia estar ali falando da palavra de Deus naquele lugar. E ela foi até lá. E ela foi até aquele lugar. Eu creio que ela chegou, sentou ali, né? Talvez sentou lá atrás, ficou quietinha ali no seu lugar, né? Mas ela não passou desapercebida, porque diante de Jesus nós não passamos desapercebidos. Nós podemos passar diante dos homens, os nossos problemas, as nossas lutas, pode passar desapercebido diante dos homens, porque os homens não veem, muitas vezes não têm olhos para enxergar as nossas lutas, mas Jesus não. Jesus, ele vê, ele contempla tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós passamos, né? E Jesus contemplou o sofrimento daquela mulher. E ele é aquele que, quando ele vê o sofrimento, né, ele se compadece, ele tem misericórdia do sofrimento das pessoas. E ele chamou aquela mulher à frente, chamou ela e ela veio, né? Ela veio até Jesus. E Jesus somente impôs as mãos sobre ela, somente impôs as mãos sobre aquele problema que ela vivia. E aquele problema saiu. E eu creio que Jesus colocou a mão e ajudou ela a se endireitar, né? Colocou o corpo dela, né, ereto novamente. E ela agora estava livre, estava liberta, porque ali foi uma libertação, né? Porque era uma enfermidade que procedia, né, do âmbito espiritual. E ela precisava ser liberta, ela foi liberta. E agora ela estava livre. E aquela mulher passou a louvar a Deus naquele lugar. Porque a glória era para Deus, né? Porque tudo é para Deus. Tudo que acontece nós temos que louvar é o nome do Senhor, né? E ela pôde louvar a Deus, porque agora ela estava livre. Imagina tantos anos ali cativa, tantos anos sendo prisioneira, porque ela era prisioneira daquele espírito, né? Daquele demônio que a aprisionava, que a deixava encurvada. Agora ela pôde estar livre. Imagina que felicidade para aquela mulher. E a primeira coisa que ela viu foi a face de Jesus. Quando ela se endireitou, porque ela estava ali frente a frente com Jesus, e ela pôde ver a face de Jesus primeiramente. Imagina que coisa maravilhosa contemplar o rosto do Senhor Jesus. Foi o presente que aquela mulher recebeu. E agora nós vamos ver que o dirigente daquele lugar, o dirigente daquela sinagoga, ele vai então começar a reclamar ali, né? Porque a Bíblia fala dos fariseus, né? Aqueles que estavam sempre no templo, eles guardavam a lei. O sábado não podia ser feito tantas coisas, né? Não podia ficar fazendo curas. No sábado não podia fazer cura, não podia fazer serviço nenhum. No sábado poderia apenas levar os seus animais ali para tomar água, porque os animais não poderiam ficar com sede, e eles faziam isso. Então eles começaram a falar, por que está fazendo essa cura hoje? Hoje é sábado, hoje não é dia de fazer cura, né? Olha o que eles foram falar para Jesus, porque eles estavam sempre olhando para Jesus, olhando a forma que Jesus agia, para ficar apontando. Imagina alguém que era apontado, imagina alguém que era perseguido por tudo que fazia, era Jesus. Por mais que ele fizesse o bem, por mais que ele estava sempre pegando a palavra, falando do reino, por mais que ele, né, procurasse fazer o melhor, dar o melhor de si a todos, mas mesmo assim era julgado, era criticado, né? E então aqueles que estavam ali, né, que queriam apontar Jesus, eles começaram a falar, né? Em vez deles ficarem felizes com a cura daquela mulher, né, ver que aquela mulher estava há tanto tempo, né, sofrendo, e agora ela estava livre, agora aquela mulher estava curada, e eles não se alegraram, mas eles foram apontar Jesus. E Jesus falou para ele, vocês são uns hipócritas, né? São hipócritas, vocês falam tanto, né? Falam tanto na lei, mas vocês fazem as coisas do jeito que vocês querem, as coisas do jeito que beneficia vocês. Vocês não querem beneficiar os outros, vocês querem só para si, né? Hipócritas, né? Só falam
que têm a lei, mas não fazem exatamente como tem que fazer, né? E agora vocês levam, no sábado vocês pegam os seus animais, levam lá para tomar água, não leva? Então, os animais são mais importantes? Os animais são mais importantes do que uma vida? Do que uma vida que estava sofrendo, né? Que agora está liberta, que agora está livre, que agora, né, está curada? Não devia ser mais importante para vocês? Olha só como que Jesus chamou a atenção deles, né? E muitas vezes nós vemos esses dias de hoje acontecer essas coisas. Pessoas que são hipócritas assim também. Pessoas que dizem estar defendendo algo, mas não estão defendendo nada. Pessoas que se preocupam com coisas pequenas, né? Ao invés de se preocupar com coisas maiores. Às vezes tem coisas maiores envolvidas e eles estão ali brigando, lutando por causa de coisinhas. Nós vemos nesses dias, nós podemos levar por esse lado a nossa nação, né? A nossa nação, ela tem passado por dias de decisão, né? E é uma luta, e é uma guerra, né? Nós sabemos que essa guerra é no mundo espiritual. A guerra que nós temos presenciado nesses dias. O mundo, né, espiritual está em guerra. E nós temos que nos posicionar diante de Deus, orando, clamando. Não é ficar brigando, batendo boca, né? E muitas vezes as pessoas têm trocado a sua liberdade por causa de uma coisa, né? Uma coisa pequena, uma coisa que elas querem tanto. Eu quero dizer aqui que a liberdade, né? O Senhor me leva a entender que a liberdade que nós temos é muito maior, é muito melhor do que qualquer outra coisa. É claro que tem muitas coisas que nós queremos ter, que nós gostaríamos de ter e não temos, conquistar e não conquistamos ainda. Mas se nós tivermos liberdade, nós conseguimos ir, né? Nós conseguimos lutar, conseguimos buscar. Nós vemos quantos países que as pessoas têm se tornado escravos de um sistema, escravos de um governo, por ter tomado uma decisão errada. E nós sabemos que as decisões erradas podem nos aprisionar, podem nos escravizar, né? Podem nos levar a ser escravos de um governo. E será que nós queremos isso? Será que nós queremos nos tornar escravos, perder a nossa liberdade? Liberdade de expressão, liberdade religiosa, né? A nossa liberdade de falar de Deus. Nós temos que lutar por isso, que dar valor a isso. Isso tem muito mais valor do que qualquer outra coisa. E isso nós temos. Isso foi conquistado, né? Com muita luta. Teve muita luta até chegar até aqui. Até chegar na liberdade. E nós temos que valorizar para que não venhamos perder isso. Porque se nós perdermos isso, nós perdemos tudo. Né? Como essas outras pessoas nos outros países, a gente vê, né, que tem aquilo que o governo dá, que come aquilo que o governo dá, que se ele falar fica em casa, fica trancado, fica, não sai, elas não podem sair. Gente, nós não podemos nos tornar escravos. Jesus Cristo nos chamou, nos trouxe a liberdade que nós havíamos perdido. Através do pecado de Adão, nós nos tornamos escravos do pecado, escravos da morte, escravos de tudo. Hoje nós somos livres, Ele nos deu liberdade para que sejamos livres. Então que nós possamos, né, dar valor e lutar para essa liberdade, para sermos livres, porque isso é o que nós podemos ter de mais precioso, é a nossa liberdade. Então que nós possamos colocar isso em mente, né? Não ficar brigando por causa de coisa pouca, né, reclamando de tudo. Tudo que a pessoa faz está ruim, tudo que faz está errado. Não, a pessoa está lutando por liberdade, está nos garantindo a liberdade. E isso é o que nós devemos valorizar mais nas nossas vidas, nos nossos dias. A liberdade de nós irmos a uma igreja, a liberdade de nós falarmos do Senhor Jesus, de nós sairmos na rua, né, e não ter ninguém nos observando, e não ter ninguém nos criticando por aquilo que nós estamos fazendo. De ir no nosso trabalho, de buscar, né, de lutar por aquilo que nós necessitamos, de lutar por aquilo que nós queremos. Isso é o mais importante. Que nós não venhamos, né, jogar isso fora, jogar isso no lixo como muitos
países têm jogado, têm perdido, e depois que perde é difícil. Então que nós possamos entender isso, né? A liberdade, né? Louvar a Deus pela liberdade que nós temos, ser gratos a Deus por isso, assim como aquela mulher louvou a Deus porque ela estava livre, livre de todo o mal. Agora ela podia ir, ela podia vir, né? Ela podia olhar para cima, ela podia olhar, né, para frente, olhar para todos os lados, contemplar todas as coisas, porque agora ela estava livre. Amém? Glorifique o Senhor por essa liberdade que o Senhor tem nos dado, né? E que nós possamos, né, lutar para que essa liberdade seja garantida para as nossas vidas, né, para a nossa geração, porque é isso que o Senhor tem para nós. Ele não tem para nós que nós sejamos escravos, não, mas que nós sejamos livres. Amém? Fique com essa palavra no teu coração. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Em nome de Jesus.